Hoje com convidados ilustres que trazem uma proposta única para o nosso cenário de desenvolvimento humano e bem-estar. Eles são fundadores da empresa Mente e Símbolo, especialistas em decifrar as dinâmicas que muitas vezes travam a nossa vida pessoal e profissional. De um lado, nós temos James Rochumbach. Que nome, adorei falar este nome. Pós-graduado em teoria psicanalítica e RH, especialista em hipnoterapia e um estudioso das técnicas sistêmicas. Do outro lado, temos Débora Lin, especialista em psicanálise e psicoterapia holística, com uma bagagem profunda em mitologia e cabala e uma sensibilidade ímpar para a leitura do campo. Juntos, eles formam não apenas um casal na vida, mas uma dupla dinâmica, olha que maravilha, na constelação familiar. Eles desenvolveram um método próprio, onde a afinidade de dois seres como ferramenta para traduzir o que o cliente ainda não consegue ver, trazendo liberdade mental e emocional, especialmente para casais que buscam um novo nível de conexão. Olha, se fosse você, não deixava de assistir esse podcast, vai ser incrível. Olá, James, tudo Olá, bom? tudo bem? Como é que você está hoje? O Estou. seu campo está energético e magnético para nós? Está assim. Que Estamos afinados maravilha! hoje. Oh, delícia! E você, Débora? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, Mari. Obrigada Obrigado pelo pelo convite. convite. Que maravilha! E o que eu vi? Sabe o que vocês não perceberam? Ela estava fazendo uma meditação antes de começar esse podcast. E isso é maravilhoso, né, Débora? Ah, sim. Quantas vezes, às vezes, num nervoso, num problema que você tem, você respirar, se reconectar, e isso é muito incrível. Nós vamos falar tudo isso hoje neste podcast. Bom, o que eu quero agora, James, já vamos começar bombardeando você. James, você veio de uma formação em letras e RH, até chegar à psicanálise e à hipnoterapia. Quer dizer, ele foi dos extremos, é tipo eu, adoro. Como essa bagagem de entender a linguagem e as pessoas no mundo corporativo te ajuda hoje a decifrar as dores dos seus clientes na constelação? Conta para nós, James. Vamos lá. Desafiante essa pergunta. Bom, primeiro lecionando, a gente percebe uma coisa, ainda mais trabalhando essa questão da sensibilidade, autoconhecimento, que os alunos também trazem muita bagagem. E eles trazem informações que estão para além das respostas que eles dão. Então você consegue perceber a verdade, a dor, desafios que eles têm com os familiares deles. E essa parte da bagagem que eu trago para a constelação. A outra parte que você perguntou, recursos humanos. Nos recursos humanos fica muito claro para mim a questão da hierarquia, porque na empresa existe uma questão de hierarquia, de lugares, de poderes, parecido com a questão sistêmica. Cada um tem que ter um lugar. Quando há uma injustiça, quando há uma exclusão, existe uma consequência e há necessidade de se colocar ordem nesse ponto. A parte da psicanálise. A psicanálise veio a partir dessa busca de autoconhecimento. E ela me ajuda a entender o que há por trás, junto com a linguagem, o que há por trás, o que há de mais profundo numa fala livre, numa fala solta. A hipnose, ela me ajudou a encontrar os caminhos, a descobrir os caminhos para chegar até esses pontos. E como retornar, como trabalhar uma linha de dores, de falas que mostram dor e como trabalhar e retornar ao consciente. Essa é a bagagem que eu percebo que me auxiliou para chegar nesse ponto onde estou hoje com a constelação. E você sentiu dentro desse meio corporativo a dificuldade do relacionamento entre pessoas, né, James? Como é difícil. Sim, O como é difícil, às vezes, você entender o outro, porque cada um pensa em si, né? dentro das empresas existe muito uma questão de que você precisa trabalhar muito com o que é visto. Só que
Independente do que é visto, ainda assim somos seres humanos. Sim. O que é sentido também é importante. Então, há uma necessidade, existe uma visão de que você precisa esconder o que você está sentindo para mostrar poder, A performar, né? performar. Só que isso nem sempre é saudável. Sim, porque você se torna uma pessoa usando máscara. Você é uma pessoa no trabalho e uma pessoa, outra pessoa em casa. Sim, Isso acontecia na minha família, James. Meu pai na rua era uma coisa, quando ele chegava em casa ele era outra. E isso acontece em muitas famílias. como, Isso é muito sério, né? como aconteceu na minha. Eu percebi que eu consegui passar por essa fase quando trabalhando em duas escolas, que eu também sou professor, né? Um dos professores comentou: James, eu acho curioso que você é a mesma pessoa naquela escola e a mesma pessoa nessa escola. E eu comecei a me perguntar, e por que eu não seria? Né? Que muitos não são. Porque muitos não são. Esse é o grande problema. É difícil. Eu que trabalho com a comunicação, como é difícil falar para as pessoas. Grave um vídeo com naturalidade. Ela acha que o natural dela não é bom, que ela precisa interpretar. E isso a gente leva para a vida, né, James? Sim. Infelizmente é assim. Muitos homens, agora vamos falar dos Hum. homens. Muitos homens ainda têm resistência com terapias sistêmicas. A adesão sempre é mais de mulheres, né? Na sua experiência com como a constelação familiar, ela pode ser uma ferramenta prática e lógica para homens que buscam mais resultados em suas vidas e carreiras, porque eles têm tantas dores quanto as mulheres. Só que eles, mais uma vez, têm que interpretar e internalizar, ele não pode demonstrar, porque é fraqueza. Explica um pouquinho para nós, até para quebrar esse estigma que homem não precisa, ele não precisa nem de terapia, quanto mais constelação. É, aí tem bastante coisa para falar desse assunto. Primeiro que os homens eles têm uma questão com o receio de se tornarem fragilizados, se permitirem Sim, fragilizar. Justamente porque existe sempre uma cobrança de que homem não chora, homem não demonstra sentimento, quando na verdade é o contrário, homem também chora, homem também demonstra sentimento. E enquanto eles estão performando, você percebe muitas vezes na fala, na postura, o peso do mundo. E a constelação ela vem mostrar uma coisa diferente nesse sentido. Porque não é uma terapia tradicional onde ele precisa se soltar emocionalmente. Apesar que é muito positivo que ele o faça. Mas como existem as dinâmicas familiares e nós vamos fazer uma correção nas dinâmicas, numa exclusão, em alguém que não foi visto, ele não tem essa questão de ter que se soltar. Então ele se sente mais à vontade para fazer a constelação. E normalmente a busca masculina é financeira. Financeira e às vezes relacionamento. Mas principalmente a parte financeira porque ela fica travada. Muitas vezes um homem ele não percebe, ele está sendo forte, ele está sendo trabalhador, está acordando 4 da manhã, mas ele está identificado com um avô, um bisavô que faliu. Então a vida dele não vai para não se frente. acha merecedor, o Não, que entra sai rápido, isso, e ele como provedor, ele tem que estar sempre firme e forte e aguentar tudo. sim, Sim. É uma bagagem pesada, muito pesada para os homens. muito. E isso foi ensinado para a gente desde pequeno, principalmente na minha geração, até na geração de vocês também, que o homem tem que ser forte. Sim, Infelizmente foi isso, que a força ele só pode demonstrar se for raiva, homem é bom de briga, homem é bom para defender a família, só. Qualquer outra emoção não é para ter. É. Então ele não pode se emocionar com filme, ele não pode chorar com filho, ele não pode obedecer, ou que eles acham como obedecer, né? Um direcionamento da mulher, porque isso é ser menos homem. Infelizmente, a sociedade empurra para que os homens se sintam assim, né, James? nesse ponto eu já vou puxar um gancho da questão do relacionamento. É o que acontece. Muitas vezes a minha esposa está vendo melhor do que eu.
Então, Mas a eu tenho que ter abertura de mente é eu tenho que sua. ter a humildade para reconhecer. E muitas Sim. vezes eu tô vendo melhor que ela também. Então, é sempre um equilíbrio. 2 pesos, 2 medidas. Mas porque vocês têm já essa igualdade colaborativa um com o outro. Você sente que quando ela fala alguma coisa, é porque ela quer ver o melhor, tanto Sim, para você quanto para os 2. sim, Sim. É diferente do: "Não, eu só faço o que minha mulher manda". Não é assim. Mas perante os outros é como se fosse. Incrível. E muitas vezes as pessoas induzem o casal a se sentir assim. Sabe aquelas brincadeirinhas de mau gosto? O amigo vira para você: "Por que que você não vai? Mulherzinha não deixa, é?" sim, Sim, porque eles projetam as dores deles em outros casais, né? E mesmo essa cobrança social que falam, né, sobre o patriarcado, parece que é assunto de feminista, mas o patriarcado pesa a mão para todos, para os homens indiferente, também. homens e mulheres, Com né? Por certeza. exemplo, alguns direitos que os homens não têm. A mulher pode, direitos meio, a mulher pode dizer um não, não para um homem, mas o homem não tem o direito de dizer não para uma mulher. Só que, por exemplo, imagina um casal que está afinado. Não faz diferença. É um não, porque eu já tenho a minha parceira. Sim. Só que perante meus amigos, mas que decisão é essa que você está tomando? Como você não vai Como? trair a sua esposa se você teve a Você é oportunidade? homem. Isso, então assim, É, esse patriarcado, como a Débora trouxe, é. ele pesa tanto para homens quanto para Sim. mulheres. Homem pode, mulher não pode. Principalmente É, quando se trata de traição, Sim, sim. né? O homem, ele é instinto, isso é próprio do homem. Ele não se controla. Sabe esse tipo de coisa? Essa narrativa É uma carta branca, né? parece antiga, mas ela ainda é muito recente. sim. Ela acontece muito ainda hoje, por incrível que É, pareça. A narrativa é a mesma, só muda a roupagem, né? É Igual você verdade. estava falando a questão das emoções, né? Que o homem não pode demonstrar emoções. Agora, também a gente vê na internet vestido de filosofias masculinas agora, né? como De estoicismo. estoicismo, né? É a mesma narrativa. O homem tem que ser sempre forte, não pode demonstrar emoção. Só que É agora Na verdade. só verdade, muda a ele tá narrativa, né? escondendo uma dor atrás dessa postura. E o como despertar isso através de um podcast como esse, uma mulher pode ser que assista e ela vai identificar alguma coisa do próprio marido ou de um filho do seu companheiro e pode com isso fazer com que ele assista e fala: "Ouve esse pedaço, esse trecho, ou vamos assistir juntos?" Pode ser que na primeira vez ele dê aquele impacto e tipo: "O que que você pediu para eu assistir isso? Não tem nada a ver comigo." Mas tem. Isso vai ficando e sempre alguma informação relevante fica. E é esse despertar que a gente quer com esse podcast, que tanto homens quanto mulheres, tanto sozinhos ou em casal, que eles tenham esse reconhecimento, quem sou eu e quem somos nós. Essa é a grande diferença, né? Você mencionou que o método Kleber Oliveira foi um divisor de águas. O que que esse método traz de tão assertivo para os seus atendimentos hoje, James? O que que ele conecta com a sua especialização e hipnose? Bom, primeiramente, eu já tinha, uma formação, uma pós-graduação em constelação voltada para a parte jurídica, que hoje a gente sabe que houve uma modificação. E eu pensei, agora eu vou descansar. Apareceu o Kleber na minha vida. Fomos assistir e vimos que o Kleber trabalha com acolhimento, com respeito, muito respeito. Não que os outros não trabalhem, mas ele é evangélico, no entanto, todas as religiões que chegaram lá, ele tratou com muito respeito, isso foi muito interessante. E eu percebi que ele utilizava alguns conhecimentos da psicanálise, da hipnose. Você se Eu me identificou, né? identifiquei na hora com esses conhecimentos. Ele também hoje é um professor e com os conhecimentos, obviamente, da constelação. E Por ele isso que vocês se juntou. conectaram, o Foi, famoso rapport.
Você se sentiu identificado. Aí Muito o bom. trabalho foi só trazer a Débora, porque ela já tinha. Eu fiz a pós, mas ela assistiu comigo e ela já conhecia a constelação já. Aí o trabalho foi só convencê-la a fazer o curso. Curiosamente, apesar de toda a minha formação, eu ainda era muito cética com a constelação. Você era cética, Sim, mas eu Débora? acho que é um ceticismo que vale a pena, porque Porque você é busca, né? complicado você acreditar em tudo só porque alguém falou. Então, eu tenho que sempre procurar a base. Então, fui estudando as bases e aí eu vi que fazia sentido realmente. Isso ajuda a gente a buscar mais Sim, saber. Porque aquele que acha que sabe tudo ou se acomoda com o que chega para ele não investiga. Então, ele não é aquela pessoa que vai atrás do conhecimento. Ele espera que chegue naturalmente. Se não chegar, tudo bem. Efeito manada. Eu sigo o que todo mundo está seguindo. Essa é a grande diferença de uma pessoa que gosta de pensar. Então, nós vamos instigar hoje você a pensar e olhar para dentro de você. Deixa eu ver aqui. Débora, já que você já falou aqui para nós, eu vi que nós temos muita coisa para extrair ó. de você. Você tem uma formação muito rica em mitologia, cabala. É cabala ou cabalá que se fala? Existem as duas formas, viu? A Não gente. tem problema, porque Não, o eu cabala é gosto o para mim mais. cabala. Isso, aportuguesado. O cabalá já é mais pro hebraico, né? Sim. E terapias holísticas. Vamos também desmistificar o holístico, porque quando se fala em holístico, a pessoa pensa que é coisa ritual, aquela coisa de que tem a ver com alguma religião, algum cunho espiritualista. Como você une esse conhecimento ancestral com a técnica prática da constelação? Você cria ancoragem energética e qual é o seu diferencial, Débora? Ó, vamos Agora é lá, sua hein? hora. Nossa. As perguntas são Primeiro boas. vamos no holístico, então, né? Tá. O que é essa raiz do holístico? Ela vem de holos, né? O que quer dizer holos? Quer dizer todo. Então, é o todo. Então, não é nada de tão, ó, espiritual, mágico e transcendental. Na verdade, é ver todas as dimensões da pessoa para chegar num resultado que seja favorável para ela. Então, biopsicossocial, espiritual, ver todos esses ambientes que a pessoa vive, né? Não só a sua corporeidade, né? E em cima disso, buscar o melhor tratamento, a melhor forma dessa pessoa se desenvolver melhor na sociedade. Então você vê que não tem nada de místico, é apenas a Hum. consideração do todo, o holos. É que acabou ficando É como que o as. pessoal Isso, rotula. O é, que eu não entendo, eu rejeito e eu rotulo. é. Infelizmente, o ser humano é assim. E basicamente considerando a parte energética, né? Geralmente, o holístico ele vai focar em a parte corporal, tudo, e também na energética, que é uma coisa que a gente não tem na medicina, né? Nas ciências duras, como se diz, né? Sim. As Que ciências só tratam clássicas. o sintoma, não a Isso, causa. exatamente. Essa é a grande diferença. Essa é a E diferença. muitas vezes a pessoa, quando fala de energia, vamos tirar o rótulo de religião. Porque energia, nós somos seres energéticos. Se a Sim. pessoa não Sim, acreditar nisso, ela não acredita no início do mundo, nos átomos, nos elétrons, exato. não acredita na física, na ciência, É, porque tudo é energia. A é, gente acha que esse microfone está parado, ele está em movimento. está totalmente. Tudo aqui está em movimento. Só que nós não vemos, e o que a gente não vê, muitas vezes a gente não acredita, É. né, Débora? Aí você perguntou também da cabala, Sim, mitologia, várias coisas. Engraçado que eu não tinha pensado nessa relação, e quando você me pergunta isso, eu vejo que faz todo sentido. uma Com a. coisa amarra a outra, não é? Isso, é. Eu só estava usando, e agora vamos sistematizar isso. Conhece a cabala? Um pouco. Sinceramente, eu não me aprofundei nela. A base da cabala é assim: nós temos a árvore da vida, e essa é uma árvore formada por 10 bolinhas. Cada bolinha vai representar uma esfera da vida da gente. Então, nós saímos lá de baixo da base da árvore, que é Malkuth,
que é o mundo comum aqui, a pessoa que tá vivendo no mundão, sabe? Tá lá, tá É só. a nossa existência nesse Isso. momento, vai. E a nossa existência se a gente não fizesse nada, sabe? Aquela pessoa que tá vivendo Passa por pela viver lá, vida. passando pela vida, exatamente. E essa base, temos as outras esferas, mas qual é a intenção da Cabala? Chegar no autoconhecimento, chegar na esfera de Deus, que é a coroa ali, que é Keter. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Passar pelas outras bolinhas, as outras fases, como se fosse Não tem uma. uma linha direta, né? Não, como se fosse uma É um processo. escadinha. Se fosse a pessoa, é curioso que se fosse direto para Deus, a pessoa não aguenta. Ela se Ela não arrebenta tá no pronta, né? processo, exatamente. Imagina que tem uma escada de 10 degraus, você quer pisar do primeiro pro 10º já. Não vai rolar, né? Você não vai ter perna, literalmente, para isso. Sim. Então, a questão da ancoragem energética, né? Cada bolinha vai ter uma representação. E é até curioso, porque nós temos uma questão da Cabala que cada bolinha também está relacionada a personagens e deuses mitológicos, a arquétipos, né? Adoro essa parte de arquétipos. Isso. Maravilha. Então, qual que é a primeira bolinha que a gente vai ter que pisar para sair do mundo comum? A bolinha de Êxode, que ela é representada pelo planeta Lua. Planeta, é engraçado falar planeta Lua, né? Para os antigos, a Lua era um planeta, né? Então, ela, pela tradição, ainda ela é considerada planeta ali para Cabala. Mas, assim, considerando como astro, a Lua. O que é a Lua? A Lua é o mundo da Lua. A Lua é o mundo das emoções. A Lua é o mundo obscuro, né? Porque o Sol ele é iluminado o tempo todo, a Lua nem sempre. A Lua tem metade que ela reflete, né, o brilho do Sol, e metade do tempo É o ela... famoso mistério, né? Isso. E qual que é o mistério humano? A gente tem 2 mistérios humanos, né? Intuição, as emoções, né? Então, é essa parte que a gente tem que fazer o primeiro degrau para ir para esse mundo das emoções. Então, tá bom, Débora, o que é esse mundo das emoções, né? É o conhece-te a ti mesmo. Como que você vai escalonar nessa árvore da vida sem se conhecer? Então, se você é desequilibrado das emoções, se você não faz um trabalho emocional, se você não segue a sua intuição, como que você vai passar para a próxima esfera, que no caso é a de Rod, que é a esfera mental? E olha como é curioso isso, Mari, porque primeiro eu tenho que tratar as emoções para depois trabalhar o meu racional. Não é o Sim. contrário. Porque é o sistema nosso maior, são as emoções. O racional é muito pequeno. Ele representa 5% só. Nós somos geridos por nossas emoções. Mas o que as pessoas geralmente pensam? Ah, não, eu tenho que Tratar o meu tenho racional que ficar super primeiro. racional. Emoção deixa pra lá. Não, E é aí doente. acaba sendo aquela coisa que vocês estavam falando sobre os homens, né? Eles fazem a inversão, eles tratam o Mas não é isso racional. que a gente aprendeu desde pequeno? É. Mulher é pura emoção, É. homem é racional. Porque o homem usa melhor o racional, a mulher, muitas vezes ela nem pensa direito, porque ela só usa emoção. Mas a ancestralidade dos antigos já estava muito mais afinada do que a gente, você vê? Porque eles já viam que primeiro eu tenho que tratar o emocional para depois tratar o racional. E aí, em relação à ancoragem energética que você estava falando, é isso, porque nesse momento que eu vou fazer uma ancoragem energética, para o James trabalhar a constelação do jeito que a gente trabalha, eu entro nessa esfera de Rod. Eu tenho que me deslocar, né? Fazer essa transição totalmente. Para quê? Para receber esse emocional que vai ser feito nessa abertura de campo e conseguir sintonizar da melhor forma toda essa parte da intuição. Porque tem uma questão que é bem curiosa, né? Que até é uma questão que os espiritualistas, pessoas que recebem espíritos, né? Que incorporam, elas têm, quando elas pensam, isso daqui é meu mesmo ou eu estou marmotando, né? E marmotando é quando a pessoa não tá falando, fingindo que está incorporado. Então, é essa intuição que se trabalha. Peraí, essa emoção é minha
ou é a emoção que eu estou recebendo do campo e eu vou transmitir para o cliente. Então, eu tenho que estar totalmente nessa esfera de Rod, e é curiosa essa esfera também. Adoro falar de cabala e mitologia, né? Porque essa esfera nós temos representantes mitológicos como Iemanjá, Maria. Então, todas as mães, né? Por quê? Porque a mãe, ela é toda emoção, né? Você não trabalha a mãe aqui no nível racional, você vai trabalhar a mãe no No emocional, emocional. Só que totalmente. isso na cabala e nos conhecimentos holísticos. Só que foi trazido isso para o mundo comum, como homem razão, mulher emoção. Sim. E na prática somos metade metade. Temos que trabalhar os dois. Existe essa necessidade. Isso. Todo mundo tem que fazer a O sua equilíbrio. individuação subindo todos esses degraus. Ou seja, tendo todos, um pouquinho de cada esfera ali. Por exemplo, quando a gente está no campo com representação humana, as pessoas vão se movimentando, não é o meu racional que tem que verificar. Se for racional, a constelação não sai. É pelo eu acesso à intuição, acesso ao emocional, acesso ao conhecimento. Me permito que o campo mostre o que está acontecendo. A mesma coisa que ela faz. Só que eu faço e eu ainda preciso manter um pouquinho do racional, porque eu estou dirigindo, eu estou orientando, mas ainda assim, ele não é 100%. Se ele for 100%, na constelação dificilmente acontece. Isso, ele tem que fazer um equilíbrio maior, porque senão ele começa a chorar junto com o cliente lá e não é o caso, né? Sim, você faz a mescla deste controle, Isso. mas ao mesmo tempo você se sensibiliza e se emociona Sim, também. sim. Porque você tem esse campo aberto. Você você não fechou essa parte, porque agora eu estou constelando. Não. Não. Até para a energia fluir, você tem que estar na mesma frequência. Ou eu estou enganada disso? Não tá certo. Eu só não posso me entregar 100%. Se envolver. Se envolver, porque, por exemplo, muitas vezes, na emoção que ela tá lá, Por ela se exemplo, entrega. eu me entrego. A minha função é me entregar e mostrar toda a emoção ali. Isso. Ah, você. Como eu nunca fiz, ó, tá prestes, um spoiler para vocês. Logo, logo eu tenho novidades. Como eu nunca fiz, então eu não entendo, não sei como funciona. Então, cada um de vocês tem um papel distinto Isso. dentro da Posso- constelação? Isso, e você já está convidada para fazer a sua constelação com a gente, hein, Mari? Ai, meu Deus do céu. Eu vou porque eu quero. Eu tenho esse desafio para mim mesma, porque eu também vou me entregar aqui, porque a gente tem que ser transparente. Eu fazia parte dessa cúpula de pessoas que não acreditavam em constelação. Por exemplo, aqui a gente tem o campo quadrado. Nós não trabalhamos de forma clássica hoje, então nós utilizamos esse modelo de campo. Sim. Tem os bonecos para representar. Os E maiores são os pai, mãe, os mais velhos. isso. Inclusive, a própria escolha de cada tipo de boneco indica algum tipo, um posicionamento, uma dor, uma questão que a pessoa tem que resolver. O lugar no campo indica situações para a gente também. Quem está grande diante dos pais, quem está pequeno, ou os pais que estão pequenos diante dos filhos, porque tudo isso influencia na hierarquia e no fluxo da vida. Dentro da constelação, os pais serão sempre grandes, os filhos sempre pequenos, e nós, como pais, seremos sempre grandes, os nossos filhos sempre pequenos. Essa é uma das primeiras partes da hierarquia. Sim. Até por idade, né? Até por idade. Quem veio ao mundo tem precedência sobre quem vem. Quem veio primeiro sobre quem veio depois. Os irmãos. Então, a gente consegue identificar tudo isso dentro E do esses campo. outros elementos, James, fala um pouquinho para mim o que representam. Por exemplo, esse daqui a gente utiliza quando a pessoa tá constelando inventário, por exemplo. Um imóvel. Um imóvel que não está sendo vendido. Tem o dinheiro que ele representa. a Nossa, parte esse aqui acho que é o mais financeira. usado, né? É bastante. E relacionamentos amorosos. Olha que bonito. Temos um coração. Lindo. Então, nós temos carro para pessoas. Eu estou saindo do microfone. Para pessoas que já fizeram a partida desse mundo, né? Que já fizeram a passagem. Nós Esse temos anjinho representa os os desencarnados. desencarnados. Exatamente. Isso.
E aqui são os colaboradores, as outras pessoas Isso, elemento. desse meio, né, familiar. Por exemplo, esse verde é um elemento. Esse verde é um elemento. Isso, ele não indica nada específico. Você intenciona na hora da constelação o que ele vai O que ele vai significar, representar. o que ele vai representar. Ou Isso. até o fato da pessoa escolher ele em detrimento de outros pela cor, ela já tem um significado também específico. Gente, agora bateu a curiosidade mesmo. Eu gostei, eu tô louca para saber, eu acredito que você também, como isso procede, como é que funciona, não é funciona, como é que acontece. Eu gostaria muito, e eu vou fazer, porque eu quero sentir o passo a passo. Eu quero me entregar totalmente, porque eu quero passar por esse processo. Eu acho que essa aceitação é muito importante, não é não, Débora? Ah, é assim, a gente se permitir, Você né? não pode ir testando, ou tipo, vamos ver no que dá, e eu acho que não vai dar certo. Tudo É. isso é impedimento energético. Sim. Sim, exatamente. E às vezes até no físico, né? Se a gente vai no médico e a gente não tá acreditando muito, quais são as possibilidades, as chances de você chegar lá e não querer fazer o tratamento, não acreditar no que o médico Verdade. falou? É Então, muito certo. E olha, isso. você veio agora em encontro da próxima pergunta que eu quero fazer para você, Opa. principalmente com as mulheres, né? Que isso são coisas que acometem muitas mulheres. Uma cliente com endometriose, nós vimos uma resposta física imediata. Na sua visão, como a liberdade emocional que você tanto preza consegue destravar sintomas que o corpo físico já manifestou? Porque nós sabemos que o nosso corpo dá sinais. Sim. Eu sou psicoterapeuta e dentro da psicoterapia nós sabemos que o alerta do corpo são as coisas que ele demonstra para nós. Então, uma dor de cabeça, uma enxaqueca recorrente, uma fibromialgia, uma endometriose, é o corpo pedindo socorro. Exatamente. E conta para nós, como é que a constelação consegue mexer com isso, Débora? Foi até curioso você falar da endometriose, porque nós temos uma cliente que foi justamente constelada por endometriose, né? Sim. Lembra? Você pode me falar um passo a passo? Meu constelador favorito. Não, na verdade, a gente inicia com uma conversa com a pessoa. É tipo uma anamnese? Isso, faz uma Exatamente. anamnese. E a gente já tem algumas coisas que acontecem com ela. Obviamente, sendo já terapeuta, a gente já tem algumas ideias. Só que eu fico aberto para o campo. Eu tenho as minhas concepções, é óbvio, não tem como não ter, mas eu fico aberto para o campo e espero o campo mostrar o que está acontecendo. E nesse caso, ela veio sentindo muita dor. A descrição dela foi como se sentisse socos no útero. Nossa. E nós fizemos um trabalho naquele dia, de liberação emocional. Como que isso é feito? Tem as frases de cura. Para não confundir com a cura física, como todo mundo fala, na verdade são falas que vão curar o seu emocional e o seu sistêmico. Bert também chamava de palavras de verdade, declarações de verdade, que são palavras, como ela saiu de forma mais verdadeira, sem os nossos filtros, ela tem um efeito muito maior sobre o nosso emocional. E naquele dia, ela tendo falado tudo que ela precisava falar para alguns representantes específicos dentro do campo, né? Aí essa parte já mais sigilosa, ela saiu de lá sem sentir dor. No entanto, a gente tem que deixar muito claro que a constelação organiza uma camada, é a camada sistêmica. Nós temos outras camadas, emocional, espiritual, física. Essas Não você é mágica, né, não é James? mágica. Não é aquilo, agora ela está curada. Ninguém está falando Não. de cura aqui, Não, que é até um erro, sim, né? Falar de Sim. cura sem você ser médico, como hoje nós temos, que são aqueles que tratam os sintomas através da alopatia dos medicamentos. É isso. Até o psicólogo mesmo não fala em cura. Não. Ele sim, encaminha a você ter um melhor entendimento e com sim. isso você vai minimizar os efeitos. A constelação. Outra pergunta boa agora para vocês. Diga. Será que em uma constelação, como você falou de camadas, deve ser parecido com a terapia,
Uma sessão resolve? Então, a gente trabalha as Depende. questões por temas. Então, Ah, você tá. não vai resolver a sua vida toda. Então, para ter essa liberação energética que a gente teve no caso dela, né? Por exemplo, até voltando um pouquinho, no caso dela foram trabalhadas várias questões. Foram luto, relacionamento com o pai. Além da endometriose. Isso, porque com base na endometriose, no tema central, a gente vai ver as causas. Desencadeou as outras Isso. coisas. Vão aparecer as causas. O que está causando? Às vezes um luto não chorado, Sim. às vezes um relacionamento com o pai, um relacionamento com a mãe, às vezes até um relacionamento ancestral ali lá atrás, que está criando um padrão de Fica ainda repetição, reverberando, né? Reverbera por reverbera muitas... energia. Então, você falou a E é questão... o padrão, né, Isso. gente? Sim. A gente parece, mesmo não querendo, não gostando, é igual quando nós reclamávamos dos nossos pais. Eu, quando tiver meus filhos, eu não vou agir igual. Você age igualzinho ou pior, porque você repete o padrão. Quando você Incrível isso. exclui, você repete. Isso. Você Isso. acaba repetindo um padrão. E aí existe uma outra questão, que aí sai um pouquinho da constelação, mas é o seguinte: se você diz assim, eu não vou fazer o que meus pais fizeram, vou ser diferente. Se você se acha hoje uma pessoa boa, digna, você tem que dar créditos a quem te criou. Sim, Porque se você pode não concordar com tudo, mas você tem que concordar a que base, a né? parte positiva sua também vieram deles. Sim. E nesse ponto, você não pode deixar de honrar os pais. E aí você pede o quê? Dentro das declarações de verdade, das falas de cura, você fala, pai, vou fazer mais e melhor, vou te honrar vivendo e fazendo mais e melhor. Mas não Por que é só excluindo. apontado o defeito, né? Você já reparou? Sim, Nossa, ele é Sim. igualzinho o pai dele, negativamente. Por que não fala, nossa, como ele é bom, igualzinho o pai? É raro ver essas falas, não é sim, não? puxou a honestidade do pai, É, puxou o acolhimento da mãe, né? Que sim. trata bem as pessoas. Você só lembra de apontar o defeito. Aí você compara, porque é o que é ruim que marca, né? É o que é ruim é o que ressoa com a sua dor também, Sim. E né? assim, e vivemos, e aí tem uma parte que é, eu imagino uma onda, né? Uma questão, Sim, as senoides. Quando você tem uma emoção, ela é uma ondinha, sim. né? Mas quando é negativo, ela bate picos. E me parece que toda emoção muito forte é uma cola para a memória. Então, quando você vivencia uma situação, por exemplo, tem gente que tem medo de sapo. Ela vê um sapo, o pico de adrenalina e estresse dela vai lá no alto. Sim. Ela registra aquilo para sempre. Para ela é um monstro. Para ela é um monstro. Mas se ela viu uma borboleta e achou bonitinha, talvez minutos depois ela nem lembre que viu. Sim. O que é ruim marca, Então, assim, né? o que é ruim marca. E aí a gente acaba registrando toda a nossa história de vida através de momentos negativos. Nossa, eu tenho aqui, que eu vi, que eu tinha até elaborado para vocês, o nicho de vocês, porque assim, nós temos que ter, hoje em dia não dá para ser generalista, você tem que ser específico. E eu notei, e pelo até a ficha que vocês me enviaram de autobiografia, que vocês gostam e são mais especializados em casais acima de 35 anos, por ser um casal. Eu Acima acho de que isso, 35 anos. Exato. o entendimento e a sintonia acontece muito melhor. Não estamos falando que ele é só de casais, tá? Eles fazem pessoas também que já foram casados, que no meu caso, vale que já foi casado 3 Vale. vezes? Sim. Então eu já fui Vale casada. tudo. Como a liberdade que vocês vivem hoje no seu relacionamento serve como espelho para os casais que chegam ao consultório buscando reconexão? O que vocês Reconexão. usam Conexão. da base de vocês como casal que vocês deixam bem transparente nesse espelhamento para o casal que está ali para querer fazer essa constelação se inspirar em vocês? Porque tudo a gente modela, gente. Tudo. Sim. Quer começar? É curioso que a Mari falou sobre se espelharem Tem e tem uma história que eu muito legal. tava na fila do caixa, assim, num supermercado que a gente vai sempre, só que eu tava sozinha, no caso.
E aí eu Eu tava catei as coisas e fui pro carro. isso, eu estava passando uma caixinha de chiclete, por exemplo, que eu tinha esquecido, e aí a menina do caixa falou: "Nossa, eu fico observando vocês e eu acho tão legal o relacionamento de vocês". Eu falei: "Ai, que interessante, né". E aí eu pensando: "Nossa, a gente tá aqui fazendo uma coisa tão comum do dia a dia e tá sendo Você observado". viu que ela olhou e falou da dor dela, porque é o que ela queria ter, Verdade. né? Ela elogiou, porque muitas vezes, né, a gente fala: "Ai, nossa, representa, parece que é inveja". Não, é desejo. Quando a É, gente olha um casal, uma história na televisão de um casal feliz, que se encontrou, que tem um relacionamento maravilhoso, internamente você fica: "Nossa, eu queria tanto um assim para mim". é. Isso é muito bonito. Então vocês mostram que tem esperança, Débora. Porque se a gente começar a ver que só casal se separa, ninguém casa mais, só virou o caos, quem mais vai querer casar? Eu não vou querer passar por aquilo. Então, quando a gente vê casais assim que dão certo, você fala: o mundo não está perdido, eu ainda vou encontrar a minha metade. Isso. E O- como você falou também, né? Em relação a quem já passou por 3 casamentos, qual o problema de ter o quarto? Porque às vezes a sociedade julga isso, né? Sim. Então, Eu até brinco, eu falo não tem agora só o problema. quarto, no quarto. Não tem mais o quarto. Então, pra gente não tem essa questão de ser o casal homoafetivo, por exemplo. Sim, é Não, é casal. isso. Não, você não Ou faz. então o trisal, né? Sim. Não, é relacionamento. É relacionamento, são seres humanos que estão procurando se relacionar da melhor forma possível e conviver. Então, isso a gente pode fazer tranquilamente uma abertura de campo. E até é interessante você fazer essa abertura de campo antes de escolher se casar, por Sim, exemplo, é interessante. né? Porque muitas vezes Então vai ser bom para mim, hein? E é isso, ó, já pode pensando no tema, ó. o casal pode estar se juntando pelas dores. Então, quando você abre o campo e cura as dores, aí acontece de o pessoal falar, ah, mas constelou, separa. Muitas vezes, por quê? Porque a união deles era pelo, Baseada na dor. pelo que doía. No momento em que deixa de doer para um, talvez aquele relacionamento não faça mais sentido. E tudo bem, é E tudo bem, libertação. sim. E assim, por exemplo, particularmente nós temos muita questão de honestidade um com o outro. E A gente muitas coisas conversamos, felizes, né? Vocês não conversa, estão unidos pela dor. não. Não. Assim, As dores a gente ajuda a cuidar, a assim, tratar, nós temos as né? dores, um Sim, auxilia mas o não são outro. baseados nela. Não, Não. Como você falou, tem casal que é baseado em cima da dor, sim. da teimosia, do que os outros esperam deles, do que a família exige. Como, aí eu Muitos. vou trazer uma outra parte que eu não sei se nós comentamos, fizemos cursos de Tantra com o mestre Ananda Prem, e de lá vem a questão de que grupos e pessoas, muitas vezes, se unem pela sombra. Por a sombra como aquilo que não foi conhecido e não foi integrado. Naquele momento ainda é dor. Elas se unem através daquilo. E a ideia do autoconhecimento, a ideia das terapias, porque a constelação não implica a exclusão das terapias tradicionais, do médico tradicional, é o quê? É você reconhecer as suas sombras, assim ela te fortalece e integrá-las. Então a gente faz esse processo. Conversamos sobre tudo, mas nem todo momento é apto, é um momento bom para conversar sobre tudo. Então Sim. muitas vezes uma conversa demora meses, de repente chega um dia que tem uma abertura. Amor, a gente precisa conversar sobre isso. Naquele momento a gente está conversando. Por quê? Porque quando a gente está na dor, a gente está fora do lugar. Fora do lugar a gente está fraco. Então, nesse momento não é parecido com a frase, não tome decisões quando você está muito feliz ou muito triste, Sim. né? Tome decisões no momento de mais tranquilidade para que Uhum. você consiga, para que o emocional, Porque senão você toma a decisão por impulso. sim, É igual a compulsividade por comprar. sim, Se você esperar algumas horas ou o dia seguinte, não faz mais sentido às vezes aquela compra. Verdade. Incrível. Eu ando usando isso para mim, porque eu estava numa época de uma compulsividade grande. A falta, você procura algo para preencher, né? Suprir, né? Então hoje eu posso até eu ficar, ai meu Deus. Aí eu falo, não, hoje não. Quando eu lembro, no dia seguinte eu falo, nossa,
Ainda bem que eu não comprei, era só impulsividade. Isso é o autoconhecimento, que eu Sim, acho que o principal da constelação que vocês aplicam e fazem, o principal é o autoconhecimento, não é não? sim. Não é isso que acho que todo mundo busca para ter um equilíbrio? Porque se você não se conhece, aí entra no primeiro mandamento que você falou, né? Conhece-te a ti mesmo. Nada funciona, gente. A gente está sempre buscando algo mais. A gente fica à É, mercê, né? Do que falam pra gente que é bom. É, na verdade, acho que tem dois caminhos do buscar sempre mais. Tem o do desejo, tem da psicanálise. Você sempre vai buscar algo a mais. A questão é que quando a gente não se conhece, a gente, na verdade, está tentando tapar um buraco. Então, você faz inúmeras compras, compra uma roupa, um tênis, uma TV, um carro, tentando tapar um buraco. No momento que você compra, você percebe que aquilo não tapou o buraco, a situação se torna pior. que você busca algo mais, Se- se- sempre, mas, n- eterna, né? mas não no sentido de conquista, no sentido de tapar uma dor De emocional, preenchimento só. preenchimento. E quando você está alinhado com o seu serzinho ali, Com a árvore da com a árvore da vida, da vida, cabala, como algumas pessoas falamos. até falam com o seu eu superior, É. aí você está buscando para ter mais, porque a vida por si só ela quer mais. Vai ter um momento que ela vai cessar, mas até esse momento ela quer mais. A Sim. planta nasce, cresce, fica frondosa, ela sempre quer mais, e um momento ela seca e morre. Mas até esse momento chegar, o natural é que ela tenha o Floresce. E período usando de essa florescimento. analogia, até a própria árvore tem o seu momento de perder folhas, ficar Sim, feia, mais seca para renascer. sim. Não é a plenitude o tempo Não. todo. Não. Não dá para você procurar, como falo, né, o prana. Chega, é É. prana que chama? Que é a evolução O Esse é o máxima? Nirvana, né? Nirvana. É o nirvana? Isso. Isso. Ninguém vai conseguir chegar nisso. Pode ser que a gente consiga na hora do nosso desencarne, a hora que você já passa por uma outra dimensão. Por que não? Eu gosto de pensar nesse sentido também. Por mais que eu esteja passando por tantas coisas nesta vida, nesta encarnação, eu posso ter a oportunidade de vir melhor, se for o caso, quem acredita em reencarnação, ou ascender a algum lugar bem melhor onde eu vou me reencontrar ou me encontrar. Isso também dá um alento para a gente, não dá, Débora? Se Sim. você pensar que tudo é finito, eu não gosto do pensamento de Não. finitude. Também não. Também não. Ele é desesperançoso, né? É. Aí quem tá mais velho, nem vocês É. ainda não, mas eu que tá chegando já perto da reta final, você fala, já tá acabando? Acabou tudo. O dia que acontecer, acabou tudo. Aí você começa a pensar, do que valeu? Começam os questionamentos, né? Quando você tem uma mentalidade que após essa você tem a oportunidade de estar aqui novamente para novas experiências ou ascender a outro plano e começar a ajudar mais pessoas. Isso me conforta, faz tudo ficar mais leve, não fica? Eu não sei se vocês compactuam com essa ideia. Pode Sim, falar para concordo, nós. sim. Pode falar, É, é, agora, eu porque sou aqui é reencarnacionista. sim, porque Não, aqui nós estamos falando a nossa opinião. O sim, podcast é sobre o seu trabalho. sim. Vão ter pessoas que não vão concordar e tudo bem, mas então vão ter pessoas que vão. É para essa que Exato. nós estamos falando. Eu sou reencarnacionista. Sim, No entanto, para o atendimento, nós não trazemos esse critério de sim, sim. reencarnação, Vocês, porque a gente vai trabalhar com a vocês camada ficam bem, sistêmica, vocês ficam bem especificamente. neutros, né? Mas, quanto à reencarnação, a ideia de continuidade me faz querer trabalhar com mais afinco para ter uma vida melhor, não só agora, como, por exemplo, para o legado que eu vou deixar para minha consciência quando ela retornar. Quanto mais eu avançar agora, menos passos. Então, assim, diferente daquela ideia de que, não, eu tenho que me cuidar agora para não sofrer castigo. Não, eu não acredito nessa forma de castigo. A consciência da culpa em si já é um castigo gigante para qualquer ser humano. Então, na ideia do castigo de Deus, essa parte, eu acredito que os castigos são os períodos de culpa por errarmos sairmos da nossa linha,
fizemos alguma coisa que não está de acordo com o nosso centro, vem a culpa, isso já é o castigo, mas também é parte do processo de crescimento. E essa ideia também em relação principalmente em relação a familiares. Porque, por exemplo, meus pais já fizeram a passagem e a ideia de que um dia terei a oportunidade de reencontrá-los é muito mais satisfatória do que a ideia de que Nunca acabou. mais vou ver. Sim. E como eu tenho amigos que são ateus, eu falo para eles: toda crença se trata de fé, mas se trata de escolha. E eu escolho uma que é saudável para mim, porque eu vou escolher algo que faz mal para o meu coração. Como acreditar que está acabando? Se eu posso acreditar que tem uma continuidade. Vou descobrir quando eu chegar lá. Mas enquanto estou aqui, tem opção, escolho aquela que é mais saudável para mim. Sim. E para eu conseguir aceitar melhor esse E período. até motiva. Sim, Te motiva, te dá força para continuar, te dá força de você criar mais. Não dá aquela sensação de finitude, sabe? Acabou, nunca mais vou reencontrar, por mais que você tratou bem o seu luto, mas aquela coisa gostosa do eu quero rever, sim. gostaria de rever. Todo mundo gosta disso. Nós não estamos falando de religião, Não, sentimentos humanos. eu não tenho religião, Quem então. não quer ter a oportunidade, se for perguntar para qualquer pessoa, você gostaria de abraçar sua mãe novamente? Sim. Gente, Obviamente, né? Eu vi era um vídeo pequeno no Reels, e a pergunta era para 10 pessoas: o que você mais sente, né, falta nesse mundo? A resposta foi 10 de 10, saudade do abraço da mãe. sim, Por que não acreditar que eu tenho essa oportunidade isso não te dá futuramente? uma alegria, um conforto? Sim, me dá conforto, exato. Um alento, né? Isso. É, E tipo, não, tudo bem, ela se foi, mas eu vou ver ela de novo. É tipo, foi viajar. porque Eu acho bem, bem legal, assim. eu tenho uma irmã adotiva que quando o pai biológico dela faleceu, ela falou assim, parece que a gente fica sem teto. É. Quando eu perdi meu pai, eu compreendi ela, mas quando você perde a mãe, não tem explicação para o que você sente. É bem cordão umbilical É, mesmo. Nossa, muito. que laço que Não nós tem como temos. explicar o que é a mãe ir embora e como você fica no mundo. No mundo físico, e mesmo assim, não quero que minhas irmãs se sintam menosprezadas ou qualquer sentimento parecido. Mas não se compara você ter 1, 2 ou 10 irmãos e a mãe. A mãe é um vínculo único. Sim, Ela pode estar, eu poderia estar na Lua e ela aqui na Terra, que o fato dela existir nesse plano faz você sentir uma conexão. E ela foi. Então, a ideia da continuidade faz eu ter a ideia de que na consciência ainda existe ela. Existe ela em outro plano. Então, eu não estou tão só. Como existem todos os outros parentes, né? Meus avós, meus bisavós nossa, e vai outras pessoas ser. amadas Eu penso, né? Eu falo que, do jeito que eu sou meio maluquete, eu falo, quando eu chegar lá, eu vou fazer o oba-oba. Eu quero todo mundo junto, porque eu quero abraçar, brincar, chorar com todo mundo junto. É muito gostoso, isso me conforta, Sim, né? Isso é muito bom. isso nos E conforta. na constelação você tem a oportunidade de não de olhar para as dores desses antepassados seus Fazer as pazes, né? aqui nesse plano Com mesmo. você. Sim. Não é com Isso. os outros. As pazes é feita com a gente mesmo. Uma questão muito interessante é que quando é a representação humana, e tem uma pessoa representando um pai, uma mãe, um avô, avó, o abraço tem a mesma energia. Você sente a pessoa Você lá. É sente a incrível. pessoa. A gente sabe que não é nada de Conscientemente você vê espírito que da não é. pessoa e nada, mas Não, mas é o naquele aconchego. momento. O calor, Isso. né? De Sim. outro humano. Sim. Mas energeticamente dentro do sistema Você É. enxerga a pessoa. pessoa assim. Na sua mente é aquela pessoa. O Sim, abraço porque o você vê nosso com o mesmo cérebro não gosto. sabe o que é real do Sim. que é Sim. fantasia. Então, se você estiver imaginando e vendo aquela pessoa, quando você sentir o toque, a tua mente projetou aquela pessoa. É que você tem que sentir a energia do campo para você Isso, entender é um quão pouco a isso mais ainda. não tem como do que- explicar como que é esse abraço e Isso. como que é Ai, essa gente, verdade. agora eles estão me deixando mais curiosa ainda. E assim, isso traz cura interior, Sim, paz. traz paz.
traz a possibilidade de uma despedida, Sim, né? que não foi muitas vezes vivida. não Que não aconteceu. aconteceu. Às vezes, muitas vezes acontece o quê? A pessoa some. A gente tem muitas dessas histórias. A Sim, família não não fica vive. nem doente, não foi acidente, não Ela foi sumiu. nada. Ela sumiu, Sumiu. desapareceu do mundo. A família não viveu o luto. Aquilo ali já traz Você vive na eterna problemas pro... esperança, ela vai Sim, aparecer. Acho que é o pior, pior Nossa, sensação do é. mundo, né? Porque você fica nessa eterna esperança e você não tem um corpo para chorar, né? sim. Igual essas guerras, as pessoas Isso. que teve filhos no exterior, que Sim, não voltou para enterrar. Parece que você precisa ver para concretizar aquilo que foi mesmo e que realmente vou viver um luto. Você vive na esperança. sim. Assim. Gente, nós temos assunto aqui para muitas e muitas horas, né? E hoje nós tivemos uma aula aqui com vocês e o quanto foi importante, principalmente para mim, eu sei que para a audiência também. Esse bate-papo com network para mim é tão rico, porque eu quando recebo pessoas, eu gosto de mostrar o seu potencial, a sua inteligência, o quanto vocês têm a colaborar, a agregar. E eu tô super interessada, e eu sei que vocês também, e eu vou contar minha experiência de como será essa constelação. E ficou muito claro que o poder do network é muito mais potente do que só falar de empresa. Hoje nós tivemos a comprovação disso. O quanto foi importante o que vocês trouxeram. Coisas que eu não sabia. Você vê a troca como é Sim. rica demais? É muito bom, muito bom. Então, para você que ouviu, será que você está sendo livre para fazer suas escolhas ou está apenas repetindo padrões do que nós já conversamos? Se você sentiu que precisa dessa ancoragem para entender o seu momento, não deixe de seguir o Mente Símbolo no Instagram e conhecer de perto o trabalho deste casal que é pura sintonia. James, Débora, eu falei o nome de um olhando para outro, porque para mim vocês dois são um só, nesse sentido do conhecimento. Eu agradeço demais por vocês terem compartilhado tudo isso e que seja o primeiro de muitos, porque vocês têm, nós podemos fazer, agora é um convite, hein? Fazer temáticos para Nossa, vocês interessante. Sim. esclarecerem muito mais, porque você deixou em mim e tenho certeza que neles também o gostinho de quero mais. Essa cabala eu quero conhecer mais. Olha, A maravilha. Muito bom. parte do Essa que tem ele muito falou, assunto. você sabe que você tem cara de hipnoterapeuta porque teu olho, ele é profundo. Você olha pra gente, parece que ele tá vendo por dentro. Sabe aquele olho que entra? Adorei. Ah, Gostei bastante. E agradeço a todos vocês. E esse foi mais um bate-papo com o Network. Nós que Até a agradecemos. próxima. nós agradecemos também. obrigado Muito pelo convite. obrigada, Mari. Estaremos aqui. Até a próxima. É. Adorei.